como começar a vender no Pinterest passo a passo. Indo direto ao ponto aqui, quais são as vantagens, as principais vantagens de você começar a vender no Pinterest? Uma primeira vantagem é que o Pinterest ele é uma rede social de pesquisa e inspiração, ou seja, as pessoas elas entram no Pinterest para pesquisar por interesses delas. As pessoas elas se inspiram, elas planejam, elas têm descobertas de novas ideias dentro do Pinterest. Então, diferente de outras redes sociais, as pessoas quando elas entram no Pinterest, elas não entram para socializar ou para interagir, elas entram em busca de novas ideias, em busca de descobrir novas inspirações. Então, para quem vende produtos, isso é ótimo, porque muitas pessoas podem descobrir os seus produtos, muitas pessoas podem se inspirar nos produtos que você vende e dessa forma você conseguir vender muito mais por conta do Pinterest, tá? E uma segunda vantagem aqui é que no Pinterest você consegue ter milhares de visualizações nas suas postagens, nas suas publicações, independente do número de seguidores que você tiver. Então, mesmo que você tenha 0 seguidores, que você tenha 5 seguidores, 10 seguidores, mesmo assim você consegue ter milhares de visualizações nas suas postagens, nas suas publicações. Porque como o Pinterest ele é uma rede social de pesquisa e descoberta, as pessoas elas vão encontrar, elas vão descobrir o seu conteúdo baseado no interesse delas. Então, conforme as pessoas vão fazendo pesquisas, se o seu conteúdo for correspondente àquela pesquisa, ele é exibido, ele é visualizado por aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não te conheça, mesmo que aquela pessoa não seja seu seguidor. Então você consegue aparecer, você consegue mostrar o seu conteúdo para milhares e milhares de novas pessoas, independente do número de seguidores, e isso também é uma vantagem para quem vai começar a vender no Pinterest, beleza? Um segundo ponto muito importante aqui, quais são os melhores nichos e melhores produtos para quem quer começar a vender no Pinterest? Então eu listei aqui as melhores categorias, né, os melhores tipos de produtos para você vender no Pinterest, né? Uma primeira categoria que tem grande força de vendas dentro do Pinterest é a categoria de casa e decoração. E aqui eu vou citar tanto objetos decorativos, utilidades domésticas, jardinagem, entre outros, tá? Então, produtos de casa e decoração têm grande potencial de venda dentro do Pinterest, porque são produtos que as pessoas sempre estão buscando por referências para ter novas ideias, para ter novas inspirações para decorar a própria casa. Então, quando você tem postagens sobre casa e decoração, né, produtos de casa e decoração, você tem grande potencial de descoberta, né, e de venda dentro do Pinterest, tá? Uma segunda categoria aqui é de moda e acessórios, né? E aí, tanto moda feminina, quanto moda masculina, quanto moda infantil. Vale a mesma questão. Muitas pessoas, elas entram no Pinterest para ter novas inspirações, novas ideias, né? De roupas, de combinações de peças, né, de looks. E isso faz do nicho de moda e acessórios um dos nichos com maior potencial de vendas, porque muitas pessoas vão descobrir peças, vão descobrir combinações novas que elas ainda não conheciam e dessa forma elas passam a desejar aquelas peças, a comprar aqueles looks para usar no dia a dia delas. Então, moda e acessórios também é um nicho muito forte dentro do Pinterest. Um terceiro nicho aqui é o nicho de cosméticos e maquiagem. Principalmente, né, quando você tem postais mostrando produtos com resultado, com antes e depois, esse nicho também tem um potencial enorme de vendas, né? É um ótimo nicho para você também vender no Pinterest. Um quarto nicho aqui é o nicho de saúde e bem-estar, vitaminas, suplementos, acessórios esportivos, óleos essenciais, aromaterapia, entre outros. Também é um nicho com potencial altíssimo de vendas, porque também tem essa característica de descoberta. Muitas pessoas acabam descobrindo produtos novos, soluções novas para a vida delas dentro dessa categoria, e isso também aumenta demais o potencial de vendas de produtos, né, desse nicho de mercado, beleza? Um próximo nicho aqui é o nicho de artesanato, produtos, materiais e ferramentas. Também é um nicho fortíssimo, né, para ideias, para inspirações. Muitas pessoas acabam tendo inspirações de produtos, de materiais, de ferramentas usando o Pinterest, né, como principal motor de busca, o principal motor de descoberta. Então, quem atua nesse nicho também pode usar o Pinterest para conseguir vender ainda mais. Um sexto nicho é o nicho de alimentação, produtos gourmet, produtos saudáveis, receitas, também tem altíssimo potencial de vendas, porque, de novo, as pessoas estão entrando no Pinterest para descobrirem novidades, para descobrirem coisas novas, para terem referência de novas ideias, e o nicho de alimentação consegue mostrar isso, principalmente na questão de receitas, produtos gourmetizados, né, e produtos saudáveis, né? E aqui o sétimo nicho é o nicho de festas e eventos. Então, decoração de festas, acessórios para eventos também é um nicho fortíssimo, porque muitas pessoas entram no Pinterest para ter ideias sobre decoração de festas, para descobrir novos acessórios que pode utilizar em eventos, em festas também é um nicho com muita força de vendas, tá? Aqui eu citei esses 7 nichos que são os nichos que têm maior força de vendas. Isso não significa que outros nichos que eu não citei aqui não consigam também vender no Pinterest, também conseguem, mas esses são os 7 nichos que se encaixam melhor nessas características de inspiração, de descoberta, de ter novas ideias,
ideias, né, para quem tá navegando e querendo comprar produtos ali, beleza? E como criar a sua conta de usuário no Pinterest focado em vendas, né? Você pode ter uma conta no Pinterest como usuário para você navegar, para você descobrir ideias, para você pesquisar por produtos, mas aqui no caso eu estou falando para quem quer vender. Eu quero criar uma conta para vender dentro do Pinterest. Nesse caso, o ideal é que você crie uma conta comercial no Pinterest. E aí tem esse link aqui, é o link onde você consegue criar sua conta comercial dentro do Pinterest. E você criando uma conta comercial, você tem acesso a vários recursos que uma conta pessoal não tem. Por isso que é importante que quando você vai vender no Pinterest, que seu objetivo é vender dentro do Pinterest, você crie uma conta comercial e não uma conta convencional, né? Uma conta pessoal. Então nesse link aqui, você consegue fazer o seu cadastro. O próprio Pinterest coloca aqui, ó, expanda os seus negócios com o Pinterest. O Pinterest é o lugar para encontrar novas ideias, planejar e comprar. Com o anúncio no Pinterest, você alcança seu público em todas as etapas da jornada do consumidor. Crie gratuitamente uma conta business para ter acesso a anúncios e outras ferramentas de marketing. Então, criando uma conta business, né, uma conta comercial, você vai conseguir ter acesso a ferramentas que vão ajudar você a impulsionar o seu negócio, a impulsionar as suas vendas. Se você quiser ter acesso a esse exato link, deixa aqui nos comentários link Pinterest que eu mando para você esse link para você criar a sua conta comercial dentro do Pinterest, beleza? Um próximo ponto aqui é, para que você consiga ter sucesso dentro do Pinterest, para que você consiga ter sucesso vendendo no Pinterest, você precisa ser encontrado. As suas postagens, os seus pins precisam ser encontrados. No Pinterest, postagem, publicação é chamado de pin, tá? Então quando a gente fala, eu vou fazer um pin, eu vou fazer uma postagem, vou fazer uma publicação. Então o pin é quando você faz uma publicação, uma postagem no Pinterest. Então, para que a sua postagem seja encontrada por outras pessoas, você tem que otimizar. Cada nova postagem que você for fazer, você tem que fazer uma otimização nela para que ela tenha mais potencial de ser encontrado, de ser descoberto por novas pessoas, tá? E aí, para você fazer isso, é importante que você utilize as técnicas de SEO. SEO é a sigla de Search Engine Optimization. É você otimizar aquela sua publicação para que o mecanismo de pesquisa do Pinterest consiga entender do que se trata aquele post, do que se trata aquele pin e dessa forma mostrar, né, o seu post, o seu pin para as pessoas com mais potencial de interesse naquele assunto, tá? E essa otimização SEO, ela passa principalmente pelo título e pela descrição da sua postagem. Então, quando você está fazendo uma postagem, você consegue colocar um título naquela postagem, naquele pin e consegue fazer uma descrição. E aí você precisa usar dentro desse título e dentro dessa descrição as principais palavras-chave que representam aquele seu conteúdo. Quais são os termos, quais são as palavras-chave que os usuários vão pesquisar dentro do Pinterest que você quer que aquele conteúdo apareça para as pessoas. Então você tem que usar essas palavras-chave, esses termos que as pessoas estão utilizando na pesquisa do Pinterest para que o seu conteúdo seja encontrado. Então é muito estratégico, isso é uma das principais maneiras para que você consiga ter sucesso dentro do Pinterest. Então você precisa intencionalmente, estrategicamente, no seu título e na descrição da sua postagem, do seu pin, colocar as principais palavras-chave e os principais termos para que você seja encontrado por pessoas que estão buscando, né, pelo conteúdo que você está oferecendo ali, beleza? Então, uma vez que você fez essa otimização, né, de título e de descrição, você vai aparecer em mais resultados de pesquisa. Então, quando a pessoa estiver buscando, pesquisando por algum conteúdo e o seu conteúdo esteja relacionado com aquele termo e com aquela palavra-chave, você tende a aparecer para aquele usuário. E além de aparecer nas pesquisas, né, nos resultados de busca, você também consegue aparecer como recomendação. Por exemplo, imagina que um usuário foi e pesquisou por um termo, por uma palavra-chave, e o seu conteúdo não apareceu no resultado de pesquisa, mas aquele usuário tem interesse naquele tema. E ele navegou em vários posts, em vários pins que apareceram para ele, e o seu post pode aparecer como recomendação, não diretamente no resultado de pesquisa, mas pode aparecer depois para ele como recomendação, porque o Pinterest entendeu que aquele usuário tem interesse naquele tema. O Pinterest entendeu que aquele usuário está pesquisando por aquele assunto. Dessa forma, uma vez que o Pinterest entende que o seu conteúdo também é daquele tema e também é daquele assunto, o Pinterest vai recomendar o seu produto para aquele usuário quando ele estiver navegando dentro do Pinterest. Então você consegue aparecer como recomendação, mesmo que você não tenha aparecido na pesquisa para aquele usuário, e dessa forma você também consegue ser descoberto, né, desde que você tenha feito a otimização SEO. Essa questão de você aparecer no resultado de pesquisa e aparecer como recomendação só vai acontecer se você fez a otimização SEO. Se você cadastrou a sua publicação, você fez um pin sem pensar estrategicamente nas palavras-chave e nos termos que você quer ser relacionado, você não vai aparecer nem na busca e nem na recomendação. E dessa forma você não vai conseguir ter potencial de vendas dentro do Pinterest. Para você ter potencial, a otimização SEO ela é fundamental, beleza?
Um próximo ponto importante aqui é que no Pinterest a qualidade visual importa muito. O Pinterest ele é uma rede social de descoberta, de inspiração. Então as pessoas elas vão se inspirar, elas vão dar mais atenção naquelas postagens que têm uma qualidade visual melhor. Então você precisa prestar atenção nisso, você precisa dar foco nisso para que os seus posts, as suas postagens chamem a atenção e despertem desejo. Então quando você está publicando um conteúdo no Pinterest, a qualidade visual da imagem que você está postando ali, ela tem que ao mesmo tempo chamar a atenção e despertar o desejo para aquela pessoa clicar na sua postagem, clicar no seu pin. Então se a sua imagem não for visualmente atrativa, as pessoas nem vão se interessar em clicar no seu pin, nem clicar na sua publicação. Então você está concorrendo com vários outros usuários que estão postando conteúdo visualmente de qualidade, então você precisa se destacar dentre esses conteúdos. Então não adianta você achar que é só postar qualquer foto ali, que você vai se destacar, que você vai ter sucesso, que você não vai. Mesmo que você apareça no resultado de pesquisa, mesmo que você apareça como recomendação, se a sua imagem não chamar atenção o suficiente, ninguém vai clicar na sua publicação. Só vão clicar na sua publicação se o seu conteúdo chamar atenção pela beleza visual, pela estética visual e despertar o desejo na pessoa em clicar no seu conteúdo. Então a qualidade visual no Pinterest, ela é prioridade. Você tem que focar sempre na qualidade visual, tá? Um próximo ponto aqui é a estrutura, né? Como deve ser a estrutura das suas publicações, a estrutura dos seus pins. Você consegue publicar no Pinterest tanto imagem quanto vídeo, né? Então dá para você publicar vídeos e imagens. Você tem que publicar o título, né? Então você tem que definir o título ali com as técnicas de SEO de acordo com as palavras-chave e os termos que os usuários vão pesquisar para o seu produto aparecer para eles. Você tem que colocar a descrição, né? Conforme eu falei também, otimizada para SEO. E você vai ter que colocar o link de destino, para onde você vai direcionar a pessoa para ela concluir a compra. O usuário, ele não faz o pagamento, ele não compra dentro do Pinterest. O Pinterest, ele apresenta o produto, mas para a pessoa concluir a compra, para a pessoa fazer o pagamento, ela é direcionada para a sua plataforma de loja, né? Para o seu site, para daí ela concluir a compra. Aí, quais são os principais truques para você conseguir ter melhor performance de vendas dentro do Pinterest, tá? Um primeiro truque é que você precisa modelar conteúdos que estão com bom desempenho. Então você vai navegar no Pinterest, você vai fazer pesquisa no Pinterest de produtos, de categorias que você vende e encontrar postagens, publicações, pins que estão com boa performance, que estão com muita visualização, que estão com muito engajamento. Então, uma vez que você encontrou postagens que estão com alto desempenho, você consegue modelar, você consegue olhar o que essa postagem tem que eu posso usar como referência para criar a minha própria postagem. Claro que você não vai copiar essa imagem, você não vai copiar essa postagem, você vai criar a sua própria postagem, a sua própria imagem, mas você vai usar como referência, você vai modelar aqueles pins que estão com alto desempenho. O que foi colocado no título? O que foi colocado na descrição? Como que é a imagem desse pin que está com alto desempenho? Você fazendo essa modelagem, você fazendo esse estudo, você vai conseguir já publicar conteúdos muito mais persuasivos, conteúdos com muito mais potencial de alcance e potencial de vendas, porque você está partindo de uma modelagem de conteúdos que já deram certo. Então, ao invés de você partir da sua cabeça da criação de um pin novo, o ideal é que você modele as publicações, os pins que estão com alto desempenho, e aí sim, a partir dessa modelagem, você cria os seus pins já com uma estrutura validada, né? Que você viu que já deu certo com outros vendedores ali, beleza? Um segundo truque aqui é que você precisa usar a ferramenta do Pinterest Trends. Então ele vai mostrar ali quais são as tendências de conteúdo, né? No Brasil, no mês que você estiver acessando. Claro que aqui você tem que escolher a região Brasil, tá? Então pode ser que quando você entrar, vai aparecer aqui Estados Unidos, então é importante que você venha aqui em região e escolha Brasil, para ele pegar as tendências do Brasil. E aqui ele tá mostrando, ó, as principais tendências do Brasil nos últimos 30 dias. Então aqui, ó, tem wallpaper, unhas, papel de parede, feliz ano novo. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro, né? Então é logo após o ano novo. Desenhos, icon, foto de perfil, bom dia. Então tem aqui alguns conteúdos que estão em alta, tá? Stranger Things, né? Que a última temporada do Stranger Things foi liberada recentemente, ó. Tatuagem feminina, penteados, unhas elegantes. Então essas são as tendências atuais. Dependendo da época que você estiver acessando o Pinterest Trends, vão ser outros conteúdos, outras tendências que vão estar em alta, tá? Então aqui, ó, tatuagem de novo, unha ano novo, unha descorada. E aqui, se você descer um pouco mais, né, ó, ele vai mostrar quais são as palavras-chave que estão em alta nas pesquisas. Então aqui, ó, tendências em crescimento. Então aqui são as tendências em crescimento, tendências sazonais, principais tendências mensais e principais tendências anuais. E você pode pesquisar por algum termo que você tem interesse. Então vamos imaginar que você venda moda praia. Então eu vou colocar aqui, ó, moda praia. Ele vai mostrar pra gente como que tá a tendência de moda praia, ó. Eu coloquei moda praia, você vê que o gráfico ele está em ascensão, né? A curva está crescendo aqui, a ponta. Moda praia elegante
também está em ascensão, moda praia de crochê também está em ascensão, moda praia feminina está em ascensão, moda praia verão também está começando a ter uma ascensão. Então você vê que tem aqui vários termos de moda praia em ascensão. Eu vou aqui dar Enter para ele fazer a pesquisa do termo moda praia no geral e ele vai mostrar aqui pra gente o gráfico, ó. Esse gráfico ele teve uma queda ali para junho, julho e agosto, porque é época de inverno, e aí depois ele passou a ter uma ascensão e agora ele tá no pico máximo, né? Porque como eu falei, eu tô gravando esse vídeo em janeiro, então ele tá no pico máximo de interesse. Então a tendência de pesquisa por moda praia nesse momento tá altíssima, e não só de moda praia, né? De outros termos relacionados à moda praia. Então aqui, ó, inspiração look praia, tá vendo aqui, ó? Inspiração look praia, eu vou clicar, ele vai mostrar aqui pra gente os dados demográficos das pessoas que estão com esse interesse. Então, ó, as pessoas que estão pesquisando por inspiração look praia, elas têm em média de 25 a 34 anos, né? O maior pico aqui tá entre 25 a 34 anos e de 18 a 24. Aí você vê que de 35 a 44 já baixa e aí de 45 pra frente tem pessoas com menos interesse. E o maior número de pessoas que busca por esse termo são pessoas do sexo feminino. Se a gente rolar um pouco mais para baixo, ele vai mostrar quais são os pins populares, quais são as publicações mais populares desse termo, né? Inspiração look praia. Então, esses são os pins que mais tiveram visualização, os pins que mais tiveram alcance dentro desse termo de inspiração look praia. E aí você pode modelar, como eu falei no item anterior, você pode entrar aqui e ver como que essa publicação foi feita, como que é a imagem, o que está escrito, como que é o título, para você modelar e criar sua própria publicação, já tendo como referência uma publicação que já teve um bom desempenho, beleza? Então aqui no Pinterest Trends você consegue saber quais são os termos que estão em alta, e aí ele vai mostrar outros termos relacionados, né? E aí você pode ir navegando, descobrindo a tendência para você, quando for postar um conteúdo, você já sabe quais são as palavras-chave que as pessoas estão usando, o que a pessoa está digitando na pesquisa para você usar esse termo na sua publicação. Por exemplo, nesse que eu coloquei, ó, inspiração look praia, esse é um termo que as pessoas estão digitando, que as pessoas estão buscando. Então, uma vez que você usa esse termo na sua publicação, você tende a aparecer para mais pessoas, você tende a ser recomendado para muito mais pessoas e dessa forma ter muito mais visualização nos seus posts. Então, é importante que você utilize palavras-chave e termos que estão em alta para que você consiga ter mais visualizações e, consequentemente, mais vendas também, beleza? Um terceiro truque aqui é que você precisa ter pins de desejo, ou seja, você precisa ter conteúdos que despertem o desejo. A imagem que você está publicando, ela tem que despertar o desejo em quem estiver visualizando. Não adianta você publicar uma imagem que não é visualmente atrativa, porque as pessoas não vão ter desejo por aquele produto, as pessoas não vão ter desejo por aquele conteúdo. Como eu falei anteriormente, a qualidade visual que você vai postar no Pinterest, ela é muito importante, ela é prioridade para que você consiga ter sucesso dentro do Pinterest, tá? Um próximo truque é que você precisa também ter pins infográficos, tá? Além de pins de desejo, além de pins do produto ali, é importante que você tenha pins infográficos. O que são pins infográficos? O pin infográfico é aquele pin onde você tem a imagem do produto e dentro da imagem você tem informações em texto. Então, por exemplo, aqui é um pin que fala da calça de alfaiataria versus a calça chino, qual que é a diferença? E ele mostra aqui, ó, de um lado a calça alfaiataria e do outro lado a calça chino, e aqui ele mostra o material, ele mostra que uma é menos formal, a outra é mais formal, então ele mostra a diferença, né? Então, dentro da imagem tem informações em texto, com os benefícios, com as vantagens. Esse tipo de conteúdo no Pinterest funciona muito. Esse pin infográfico, ele tem a imagem do produto e informações dentro da imagem, tem um potencial altíssimo, porque é um pin educativo, é uma publicação que ensina, que ela passa informações adicionais para você sobre o seu produto, ela consegue mostrar as vantagens, os benefícios do seu produto numa única imagem, um resumo visual ali para você. Então é um pin que tem muita força também, tá? Um próximo conteúdo aqui é o pin de resultado, onde você mostra o resultado prático do seu produto. Então, por exemplo, você pode ter um pin ali de antes e depois, que você mostra a pessoa sem usar o look da sua loja e ao lado a pessoa usando o look da sua loja. Você pode vender objetos decorativos, você pode mostrar ali um ambiente decorado, né, com os objetos que você vende, que é o resultado que o seu produto consegue gerar para o ambiente daquela pessoa. Você consegue mostrar ali o pin de antes e depois de cosméticos, onde você mostra o resultado prático do cosmético que você vende, por exemplo. Então, dá para você ter pins de resultado mostrando o resultado prático, mostrando o antes e depois, mostrando a transformação do seu produto visualmente, né, numa publicação, e isso tem um potencial altíssimo de vendas, beleza? Um próximo aqui é o pin de review, onde você consegue fazer a review, a apresentação do seu produto. E aí você pode usar o vídeo para fazer isso, né? Como eu falei, dá para você postar imagem e também dá para você postar vídeo dentro do Pinterest. Então você consegue fazer uma publicação, por exemplo, em vídeo, mostrando o seu produto, falando das principais características, falando dos principais benefícios, das principais vantagens, tudo isso em um vídeo
vídeo de apresentação. Então, o vídeo review é o vídeo que você apresenta o seu produto, apresenta todos os principais atributos do seu produto para a pessoa conseguir entender de fato todos os benefícios que ela vai ter ao comprar aquele produto, beleza? E por último aqui é você usar o Pinterest Ads. Ads, ADS, é a sigla de Advertising, que é você fazer anúncio pago, você fazer anúncio patrocinado dentro do Pinterest. Uma vez que você cria sua conta comercial no Pinterest Business, né, como eu mostrei, você consegue ter acesso a essa ferramenta de anúncio. Então você consegue anunciar, pagar para o Pinterest, mostrar o seu pin em destaque. Então quando você faz anúncio no Pinterest, você consegue fazer com que as suas postagens, as suas publicações, os seus pins apareçam em destaque, apareçam nas primeiras posições do resultado de pesquisa, seja recomendado com mais destaque, com mais privilégios dentro do Pinterest. E com isso você consegue ser visto por muito mais pessoas, você consegue segmentar o público que você quer que veja os seus pins, né, as suas publicações. Então você usar o Pinterest Ads vai fazer com que você alcance muito mais pessoas. Claro que para usar o Pinterest Ads você tem que ter feito a lição de casa anterior que eu falei. Não adianta você fazer anúncio patrocinado, você pagar o Pinterest para divulgar um conteúdo seu, se o seu conteúdo não tiver um título otimizado, não tiver uma descrição otimizada, não tiver uma imagem chamativa, uma imagem com uma qualidade visual. Porque se você fizer uma publicação sem essas otimizações e pagar para o Pinterest distribuir, não vai adiantar nada, porque as pessoas não vão ter interesse na sua publicação, mesmo que você esteja pagando. Então, pagar o Pinterest Ads, ou seja, eu fazer anúncio no Pinterest, não é milagre. Não vai fazer com que você consiga vender só porque você está pagando. Você tem que juntar, somar todas as otimizações que eu falei, e o Pinterest Ads, ele vai potencializar o que já é bom. Se você fizer algo que é ruim, uma publicação ruim, ele vai potencializar o que é ruim. Então não vai adiantar nada. Você tem que ter conteúdos bons, conteúdos, como eu falei aqui, ó, vídeo review, antes e depois, que mostra o resultado, pins de desejo, pins de infográfico. Esses tipos de conteúdo você patrocinando, eles vão te dar um ótimo retorno. Eles sim têm alto potencial de vendas, beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima!